Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre coesão e coerência textuais. A apresentação tem a seguinte divisão: 1. Sintática, semântica e pragmática. 2. Coesão textual. 3. Coerência textual. E 4. Resumo e síntese. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar. Mas antes, roda a vinheta. Sintática, semântica e pragmática. Para iniciarmos, vamos diferenciar os 3 níveis da linguagem, que serão importantes para compreendermos a coesão e a coerência. O primeiro nível é o nível sintático, no qual um signo linguístico é compreendido em sua relação com outro signo linguístico. É o que acontece, por exemplo, no dicionário, quando utilizamos várias palavras para explicar o significado de uma palavra específica. Se tomarmos a palavra cadeira, o dicionário nos informa que 1. Peça de mobiliário. 2. Disciplina escolar. 3. Funções de professor. 4. Dignidade eclesiástica. 5. Lugar ocupado por membro de corporação política, científica ou literária. E 6. Lugares de casas de espetáculos, dentre outros sentidos. O segundo nível é o nível semântico, no qual um signo linguístico é compreendido em sua relação com o objeto a que se refere. Se tomarmos a palavra cadeira, em seus diversos significados sintáticos, ele vai se referir a diferentes objetos: um móvel, uma disciplina, uma profissão, um título, um lugar e etc. O terceiro nível é o nível pragmático, no qual um signo linguístico é compreendido em sua relação com os seus usuários e os seus contextos. Se tomarmos a palavra cadeira em seus diversos significados sintáticos e semânticos, ele vai se referir ao contexto de uso e aos usuários, que também variam bastante. A conclusão é a de que uma simples palavra, um simples signo, tem vários níveis de compreensão: o sintático, o semântico e o pragmático. O mesmo vai acontecer com o texto, que pode ser compreendido de forma microtextual, em sua estrutura sintática e semântica, e macrotextual, em sua estrutura pragmática, como veremos a partir de agora. 2. Coesão textual. A coesão textual concentra-se na superfície do texto. A coesão é uma visão micro do texto, pois faz uma análise da sequência, da continuidade e da unidade textual, desde um ponto de vista interno, ou seja, o texto a partir dele mesmo, unindo sintática e semântica. São 3 os tipos de coesão: coesão por referência, coesão por recorrência e coesão por sequência. A coesão por referência acontece quando identificamos a retomada, a reiteração e a referenciação de algo já citado no texto, só que de outra forma, dando continuidade ao texto. Por exemplo, quando digo que adoro o Fusca porque é um carro muito legal, há a coesão por referência entre Fusca e carro. A coesão por recorrência acontece quando informações velhas se relacionam com informações novas no texto. O paralelismo e a paráfrase são exemplos da coesão por recorrência. O paralelismo é quando apresento diferentes conteúdos com a mesma estrutura. Já a paráfrase é quando conto e reafirmo as ideias de um texto com as minhas próprias palavras, impressões e comentários. A coesão por sequência acontece quando a progressão textual se dá pelo tempo, pela lógica, pelo discurso e pela pontuação. A coesão por sequência temporal é identificada no próprio texto pelo uso dos recursos do tempo cronológico ou da ordenação, primeiro, segundo, terceiro e etc. A coesão por sequência lógica é quando identificamos no texto o uso de recursos de condicionalidades, causalidade, complementação, delimitação e etc. Já a coesão por sequência discursiva é quando identificamos no texto o uso de recursos encadeados numa cadeia explicativa e argumentativa. A coesão por sequência de pontuação é o ritmo dado ao texto pelo uso dos sinais de pontuação, que podem fazer toda a diferença em um texto, para o bem ou para o mal. A conclusão é a de que a coesão, sendo um aspecto superficial, interno e micro, é o ponto de partida para a coerência, que veremos a partir de agora. 3. Coerência textual. Ao contrário da coesão textual, que foca na superfície textual, a coerência concentra-se na profundidade do texto, no seu sentido, que se dá apenas na sua relação com o mundo e com os usuários ou leitores. A coerência é uma visão macro do texto, pois faz uma análise da interação entre texto, linguagem e mundo, seja do produtor, escritor, seja do receptor, leitor, predominando, nesse caso, aspectos pragmáticos. É a coerência que dá textura e textualidade ao texto, colocando em relação texto, usuários e mundo, numa situação na qual se fundem na produção do sentido.
Há dois tipos de coerência, a local e a global. A coerência local concentra-se na análise de aspectos sintáticos e semânticos do próprio texto, como estilo, coesão e significados. Já a coerência global dá ênfase nos aspectos pragmáticos, que vão além do texto em direção à situação concreta do mundo na qual texto, autor e leitor se encontram na produção do sentido. Na coerência, há uma espécie de circularidade entre texto, autor, leitor e mundo, na qual nenhum predomina sobre o outro, mas sim se relacionam e se fundem na produção do sentido. 4. Resumo e síntese. O resumo é a redução de um texto aos seus aspectos essenciais, levando em conta suas partes, sua progressão e as relações entre as partes. É diferente da paráfrase porque não tem comentários e observações. A simples colagem de partes do texto não pode ser considerada um resumo. Além disso, é necessário ter conhecimento global do texto para se fazer um bom resumo, ao contrário do que muitos fazem ao ir resumindo na medida em que vão lendo pela primeira vez um texto. Assim, o melhor procedimento para se fazer um resumo é o seguinte: primeiro, você tem que ler o texto de uma forma rápida. Segundo, ler de novo o texto, agora de uma forma mais lenta. E terceiro, na medida em que você for lendo de novo o texto de uma forma lenta, dividir e resumir o texto em blocos, que podem ser parágrafos, capítulos, ideias e etc., o que tornará o resumo mais fácil. Já vimos que o resumo é diferente da paráfrase, mas ele também é diferente da síntese. Se o resumo reduz um texto às suas partes, sequências e relações, a síntese reduz o texto apenas às suas ideias, conceitos ou palavras principais. A síntese pode ser representada de forma escrita ou de forma visual por gráficos, diagramas ou mapas mentais. Num artigo científico, o resumo e a síntese aparecem respectivamente no próprio resumo do artigo e nas suas palavras-chave. A síntese das palavras-chave é importante também em livros científicos porque pode ser utilizada em outras pesquisas em bibliotecas ou na própria internet. Nos livros, você encontra as palavras-chave na ficha catalográfica, que fica geralmente atrás da folha de rosto. Vamos lá, pegue qualquer livro e faça o teste de encontrar as palavras-chave na ficha catalográfica. Nossa próxima aula é dia 10 de junho, na qual vamos trabalhar produção textual com vários exercícios, sendo que não será necessária nenhuma leitura. Mas isso não quer dizer que você já não possa ir adiantando a leitura da nossa aula 6, que você encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho de hoje. Você já sabe, né? Responde o questionário e clica em enviar. Ah, e se você aprendeu algo aqui hoje, curte o vídeo e cola no canal fazendo sua inscrição. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até breve, tchau, tchau. Sumam da minha frente e bons estudos sempre.